Bom, vamos lá, dando início de novo às questões relacionadas à maneira peculiar do dicionário, que eu falei de epistêmico, terminológico de Piaget, ok? Vamos lá. Toda ação a ser aplicada aos objetos acomoda-se a eles, isto é, recebe negativamente a impressão das coisas sobre as quais age. Ok? O essencial da ação não é, naturalmente, está essa impressão. Está a modificação imposta ao objeto, isto é, na assimilação destes aos esquemas do sujeito. Ok? Então vamos lá. Então, quando eu falo sobre toda ação, ela, ao ser aplicada aos objetos, acomoda-se é um meio de quê? De nível de acomodação de aprendizado, de novas rupturas. Podemos citar vários autores, como David Hume, mas eu estou aqui citando sobre a ação. Toda religião tem um propósito. Então, se tem um propósito, tem uma ação. Se tem uma ação, aonde eu vou aplicar no meu meio, o ambiente onde eu estou inserido, vai acontecer fatos importantes. Ok? Que venha focalizar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A ação, toda conduta observável, extremamente, inclusive por interrogatório clínico, visando o objetivo do ponto de vista do sujeito considerado, ou seja, a prescrição, a ficha de anamnese, ou seja, o diagnóstico, todas as ações disciplinares têm que ter uma ação didática. Essa ação didática vai correlacionar aos fatores importantes onde venha fortalecer os nossos meios de conhecimento. Ou seja, a ação ela vai ser um diagnóstico, essa diagnose, ou seja, essa acitose que ocorre entre as modificações no meio, vai definir a minha ação, onde há um desequilíbrio, vai haver uma reequilibração da conduta nos casos das modificações no meio. A minha ação vai ser uma reflexão, e a reflexão vai ser uma ação. Veja bem, eu com esse lápis, então é um objeto. Então, se eu ouvir alguém brincando, uma criança, alguém brincando, fazendo uns movimentos assim, o que vai acontecer? Vai haver uma ação, uma conduta, e vai ser observável algo externo, alguém vendo, né, o que vai acontecer. E isso, inclusive, há pontos interrogativos clínicos, patológicos, ou seja, vai depender do especialista que vai analisar, que vai distinguir. Não tem um olheiro que você no futebol? Opa, esse aí já jogou bola. Esse voleibol, handball. Então, são campos clínicos que vêm abordar pela ação que nós temos. A ação, ela tem um campo objetivo do ponto de vista do sujeito considerado. O que ele é considerado? Desde a sua infância, que é o primeiro casamento, que eu falei, o segundo casamento é a graduação, o terceiro casamento, aí vai, ou seja, dessas fronteiras ligado à especialização, mestrado, doutorado, terceira, quarta instância. O primeiro casamento é o propósito, que está em todas as religiões, não importa o que seja, que nós temos que respeitar. Eu entrei assim da religião e eu citei a Guacira Louro. Guacira Louro, ela é uma autora que fala sobre um gênero em destaque. Tem a Joan Scott, ok? E alguns periódicos importantes. Então, pelo começo de ação, há um princípio, ok? Onde há um princípio, ou seja, há um início. Onde há um início, há uma ação, há uma existência, ok? Então, vamos lá. Começa em um momento, se antes deste momento, uma modificação do meio, que impossibilita o fato de atingir um estado, e não é em seguida na conduta, de alguma medida compensatória, enquanto que após esse momento, então, ela o é, através das repetências, os movimentos que eu posso fazer, de dias diários, esquemas e ações. Isso tem um conceito de ação. A ação não é somente prática. Essa que é a nossa preocupação, porque quando falamos de prática fica esse duelo entre esse casamento,
desde a nossa infância. Mas para termos uma prática, uma aula esportiva numa quadra, tem que ter o quê? Movimentos, ou seja, e também alguém orientando. Ou você assimilou e concebeu aquele próprio esquema de operativo que houve uma intelectualidade naquela prática. O fazer é só fazer, mas o fazer tem os seus saberes. E os seus saberes estão ligados ao próprio movimento que você faz. Ok? Eu estava até falando sobre o Mauro Betti, 1990. Aqui o professor de filosofia tinha vez que eu tinha uma dificuldade ali, ligada à filosofia do esporte, toda vez eu levantava a mão, né, em questão disso. Aí, quando eu falava o Mauro Betti, ele falava que é Brecht ou Betti. Aí ficavam essas questões importantes de duelismo. Eu falei, eu casei com os dois. Né, um modo de dizer assim, de campos teóricos, assim, que eu gostei. Um modo de dizer, questões de teorias, ligadas à pedagogia geral que ele fala. Não é casar com ele em questões, né, ligadas às proporções e os propósitos de cada religião, aí, de cada canal, ok? Respeitando. É lógico que nós temos que ter nossa conduta, nossa visão de mundo, mas ali ligado ao campo de Rolim, 1989. Ali a diversão, o empreendedorismo, o desenvolvimento pessoal e os fatores ligados a essas fases que colocam, ok? Ligado ao tempo livre, que eu citei ontem o Michel, esqueci o nome do autor, é Michel Lukov, depois eu vou colocar aí, tá? Ligado ao tempo livre e o CO2, consumo, o carbono e o oxigênio, e os efeitos que ocorrem nessas toneladas, ok? Então são fatores muito grandes que nós podemos perpetuar na nossa vida diária. Bom, vou colocar aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Nesses fatores, término de ação, uma ação termina no momento, se depois colocar um fator X. Fator X, depois desse fator X, já vai acontecer outra coisa, que é algo simples. Muitas vezes você vê aquele Rubem Alves falando sobre uma coisa, já é outra coisa. O que eu quero dizer sobre ação. Uma ação é feita hoje, daqui a pouco você faz outra ação, que são efeitos o quê? Que ocorrem sobre o padrão motor. Algo padronizado pode ser padronizado, pavimentado, mas toda vez que o carro passa lá, naquela estrada que mexe com pavimentação e mexe com a área de estrada, de arqueólogo, vai entender o que quer dizer. Vai passando, ou seja, vai desgastando. Lembra com certa vez que eu viajei sem macaco? E estava assim um step? Então, viajei, cheguei até o local lá, o quê? 700 quilômetros. 350 até lá e carro, no norte, não ia falar lugar mais, um pouco complicado, ou seja, então, fui sem macaco, sem step, ou seja, não fui com segurança, fui no cheiro, modo dizer que fala, né? Sem gasolina não fui, mas fui no cheiro do quê? No campo perceptível, né? É um campo de incoerência, tem que ter uma ação, toda ação aqui, a ação é conduta observável, eu observei que estava sem, exteriormente, que é algo exterior, inclusive por interrogativos, campos interrogativos, ok? Clínicos. A palavra clínica é o quê? Tá ligado? Também é um campo também relacionado às maneiras, ok? Evidentes que ocorrem diariamente e que nós podemos ver os nossos estados. Embora o próprio pneu ficou naquelas cascas, né, que relacionam alguns fatores eminentes, importantes, ou seja, quando eu cheguei perto de uma penitenciária ali no lado sul, ali o pneu deu aquele barulho, começou a fazer aquele barulho, eu falei, agora eu vou ficar aqui nessa estrada sem luz, botou só o farol, aí aquele barulho, mas a pesquisa é assim, ela nos coloca uma profundidade superficial, que parece que não vai ser incontornável, mas vai haver polêmicas em todos os fatores de gênero, espécie, ou seja, etnia, raça, cor, classe social, ou seja, esses